Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, o Fred John. Boa noite, Fred. Boa noite, minha querida. É um prazer a gente estar junto. Prazer. Esse egrégora aqui de hoje. Bacana. O Fred, ele é um amigo meu pessoal e também ele teve contato com o Adhemar Ramos, né? O saudoso Adhemar. Pois é, o querido Adhemar Ramos, né? E ele tem muita informação. Eu conheço o Fred desde 2012, né? 2011, mais ou menos. Por aí, 2011, Isso, 2012. Que a gente fala de ufologia. Mas você tem muita coisa para contar aqui pra gente. Hoje a gente vai estar falando sobre os mundos internos, só que assim, com todo um estudo muito profundo do Adhemar Ramos, que já é bem sério, já não vai para aquela parte espiritual, que lógico, espiritual é sério, que não é das canalizações. São coisas que realmente ele trouxe, ele pesquisou, ele investigou. E, nossa, a gente tem que dividir e compartilhar aqui com o pessoal. Boa noite, Simone Poloni. E vamos lá, Fred, conta tudo essa história aí do Adhemar. Como é que foi? Para mim foi um grande prazer, porque a gente, na verdade, começou com o Adhemar por acaso, né? O Adhemar foi convidado para a gente fazer alguns programas para a Lucimara Paris, né, na casa dela. E a gente começou a gravar algumas coisas e depois a gente continuou esses programas gravando trabalhos muito especiais com ele, de temas muito especiais, né? Então a gente começou a falar sobre Helena Blavatsky, Melquisedeque. A gente só não falou de mundos intraterrenos, né? Certo. Mas a gente falou de muitas outras coisas bacanas. E aí eu vi que o Adhemar, ele tinha necessidade de repente de ter eu falei para ele assim, ó, o que é legal aqui é se de repente a gente pudesse fazer, ó, as naves estão aparecendo, né, cara? O Adhemar deve estar aí. As naves estão brilhando. Ih, apagou tudo aqui. Acendeu um. Acendeu, Aí, acendeu. Voltou, as luzes apareceram. Adhemar, você tá aí? Aí, ó. Grande beijo ao Adhemar aí, nosso querido Adhemar Ramos. Olha lá, dá pra ver na então, foi legal. Olha só, deu um geralzão, foi legal. Tá, então vamos voltar. Aí a gente começou a conversar com o Adhemar sobre essas curiosidades. Falei, Adhemar, dá pra gente falar sobre isso? Dá pra falar sobre aquilo? E a gente começamos a cultivar essas histórias que o Adhemar tinha para falar aí por meses, né? E aí o que acontece? Aí a gente começou a falar assuntos que eram pertinentes, que eram interessantes, que eram importantes, e a gente começou a ficar amigo, de tomar café junto, gravar, tomar café e conversar outras coisas. E os bastidores eram muito mais interessantes que os programas. Sim, a gente sabe que na hora a gente fica meio nervoso e não fala o que tem que falar, às vezes o plano espiritual não deixa a gente deixa também, né? Então foi daí. Então o Adhemar foi esse tema que eu venho trazer para vocês hoje, até que eu não tinha colocado isso em pauta até no Tocando Oculto, mas é porque o Adhemar, numa das perguntas que eu fiz para ele, eu falei, Adhemar, é verdade que isso acontece fisicamente no interior da Terra? Ele falou, não, é impossível que seja fisicamente. E aí eu vou depois contar o porquê, vou falar isso para vocês, né? Então, na verdade, isso tudo foi uma predisposição que o Adhemar teve na rádio, né, onde ele trabalhava, para que a gente iniciasse esse papo dos mundos intraterrenos. Ele depois me gravou um CD sobre isso. Eu achei legal depois pegar esse material, destrinchar ele direitinho, pra gente, depois eu acabei indo lá para Paranapiacaba, como eu te falei, né? Certo, palestrar por causa disso. Palestrar sobre os mundos intraterrenos. Então eu fiz um estudo sobre o conteúdo do Adhemar, que é ligado à teosofia, e depois eu peguei um estudo também que é do Terra Oca, do Raymond Bernard, que ele fez o Terra Oca, e o do Yves Saint Veidre, que é sobre o mistério da Índia na Europa, né? Certo. Então que é legal essa história toda, porque vai trazendo esboços e contextos diferentes, né? Certo. E hoje eu vim trazer, então, especialmente essa coisa do Adhemar, para muita gente poder relembrar com carinho do nosso querido professor e ver o que significa os mundos intraterrenos e por que eles estão por aí. Certo. Né? Então, por isso que eu falo, a todo mundo que está curtindo aqui a TV Galáctica, né? O programa da Nave Galáctica daqui da Cara, então um grande beijo aqui. Isso. E vamos participar com as perguntas, se eu puder responder, com certeza eu farei. Mas eu vou falar sobre os estudos do Adhemar Ramos, então, aqui sobre esses estudos que eu te falei dos mundos intraterrenos, né? Perfeito. E, por exemplo, então o que acontece? A gente sabe que a Atlântida foi aquele grande continente, não foi só um continente, na verdade foi um dia da criação, né? Certo. E teve uma abordagem muito especial, porque a gente conviveu, na verdade, com as entidades, com as hierarquias, com as divindades, e a gente cresceu muito como conteúdo de própria criação, né, da matéria. Então, a divindade deixava tudo à nossa mostra. Só que a gente não soube fazer bom uso disso, né? Certo. Então, a ideia de estar tudo guardado de como foi produzido no interior foi uma forma de resguardar o conteúdo e as informações todas do que acontecia naquela época da Atlântida. Então, isso foi para Agartha. Certo. Mas vamos começar do começo.
Então, por exemplo, a gente imagina o seguinte, tem o Sol, né? A gente tem um Sol ali, e depois tudo aquilo que originou o Sol, na verdade, ele deu como se fosse uma grande explosão, e tem cada pedacinho uma estrela, certo? Certo. Vamos imaginar essa estrela sendo um Sol, porque na verdade acaba Certo. sendo mesmo. E a Terra é um pedacinho do Sol, né? Que veio para cá, que na verdade ainda está aquecida. Aham. E esse calor interno, ele ainda existe como lava, como aqueles Certo. componentes físicos que a gente já conhece, mas também como essência. Certo. Então existe uma luz inteligente que é chamada de luz criativa. E essa luz fica onde então, pessoal? Só para a gente entender. A gente tem que imaginar que a Terra é como se fosse uma grande cebola, com várias camadas, cada camada com o mundo intraterreno. Certo, então, núcleo. É, o núcleo. Então a gente tem um primeiro ponto, né, onde a gente tem essa densidade física com luz inteligente, que é Shambhala. Certo. É o primeiro pulso de tudo. Então eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo que era feito com os conceitos do Ademar relacionados à teosofia. Bacana. Sobre o que é Shambhala. Muita gente pergunta, o que é Shambhala? Eu já vi tantas histórias sobre Shambhala, né? A gente aqui conhece porque nós temos o curso com a Doriana Tamborini, ela tem programa e ela fala muito de Shambhala. Mas muito no contexto muito espiritual, né? Shambhala, que fala de Melquisedeque. Sim, aqui eu vou falar também. Até de Gautama do Buda, né? Ela fala de todos esses seres. Tá. Bom, pessoal, então, sobre Shambhala. É o mundo espiritual onde o nada que se faz tudo e tudo que se faz nada. Todo pulsar do destruir e construir. Luz inteligente que é responsável por tudo que existe. Eterna possibilidade de vir a ser. Todo o comando dos reinos evolutivos é comandado pela luz primordial que veio do Sol. E essa luz tem todo o plano da evolução. O Sol, na verdade, represado, significa exatamente Shambhala. Representa o mundo espiritual que comanda toda a evolução planetária, e o que existe em Shambhala também está em todas as estrelas. Perfeito. Nos bastidores a gente trocou esse assunto aqui com a Karen, falando que todos os planetas também têm um pouco dos mundos intraterrenos. Né? A Terra é oca, mas não é vazia. É preenchida com o Sol, essa energia inteligente, e Shambhala é a inteligência que usa essa energia divina que transforma a luz em matéria. Toda mudança através da pressão e temperatura modela toda a crosta terrestre, descendo e subindo áreas de montanhas, vales, então afasta continentes e ilhas e tudo mais. Então, quer dizer, é o primeiro ponto, o primeiro pulso, a primeira ordem. Certo. Né? Cuida da modelação do planeta, de acordo com as fases que se sucedem. É o grande mistério e não se entra em contato com Shambhala por conta do nível consciencial. E é chamada a cidade do Eterno, do Altíssimo. A nossa galáxia tem 150 bilhões de estrelas que comandam o processo de luz em matéria por todo o universo. Há uma correlação com Melquisedeque, que compõe nossa galáxia, com Melquisedeque terreno, com Melquisedeque solar e com Melquisedeque de todas as estrelas. O Senhor das duas faces, regendo a polaridade, porque isso é a definição de Melquisedeque, né? O Senhor das duas faces. Né? Certo. É do rigor e do amor, né? Sempre fazendo o ensinamento aí. E Shambhala, então, é a consciência modeladora, planetária, que comanda espiritualmente todo o processo evolucional vinculado ao Sol e ao universo como um todo. É a essência do tempo, e esse impulso de Shambhala se manifesta através de uma dimensão das ideias, chamada de Agartha. Então, quer dizer, já define um pouco sobre os temas, sobre a ideia do conceitual do Ademar, sobre Shambhala, certo. Que é realmente interessante, porque ainda é uma grande incógnita, né? Sim. Porque é a grande luz inteligente que comanda tudo. Mas, Fred, gênios, né? o que está acontecendo hoje no planeta? Você sabe, né? Você é amigo até do nosso amigo... como é que ele chama? Aquele que escreveu, o Carlos Torres. Uhum. E ele já falava desde 2000 e pouco, 2010, sobre o grande pulso cósmico e que isso iria mudar a consciência da gente. Isso está acontecendo. Tá. Então eu estou vendo que muitas pessoas no estrangeiro, aqui no Brasil são poucas pessoas, tendo contato com esses seres intraterrenos. Eles estão querendo se mostrar. Sendo que um deles que eu vou trazer aqui no programa é o Carli Toré. E um outro que é um senhor já de idade, que é o Antônio Portugal, que ele faz parte das escavações ali de Peru. Então ele colocou ultrassom, né, e ele descobriu que tem uma cidade dentro lá de... eu esqueci o nome da cidade, mas perto do Titicaca. E quando ele foi lá na Chancana, que eles falam que é o buraquinho,
eles deram de cara também, quer dizer, na realidade ele conseguiu chegar nesse local, e quando ele foi dormir, esses seres foram lá pedir para eles não mostrar para a humanidade que a gente não estava preparado, que eles atravessaram parede. E o Carlos Torá, ele teve ele encontro, porque ele é um piloto que pilota os polos mortos, né? A zona morta dos polos. Sim. E o CEM, né, que estuda a menor partícula da molécula na Suíça, contratou ele. E ele morava na Suíça, mas ele é espanhol. E aí, quando ele chegou lá, ele deu de cara com 3 seres vibrantes. Com um corpo humanoide que nem o nosso, só que eles eram luz. Então, eles estão se mostrando agora. Só que também falou, vocês não são bem-vindos e a gente ainda não pode se revelar para a humanidade, porque vocês não estão preparados, vocês são destrutivos. E aí tem o Kai, que é um mexicano, que tem um contato muito grande lá na Antártica, lá no Polo Sul, aqui, ele é um mexicano, e ele sim tem contato com esse pessoal, como diz o Trigueirinho também que tem. Ele fez o Eckers, e fez mais outros 2, né? Isso. Então agora eles estão se mostrando para algumas pessoas, né? O Capitão Burt sumiu, depois você conta isso. Pois é, no Terra Oca, né? O Raimundo Bernardi, né, que ele conta isso, né? É que esse livro também é longo, né? Se a gente for contar todo ele, porque ele é bem longo, mas a gente aconselha a fazer uma investigação, porque ele conta exatamente como tudo, a investigação dele, como tudo é muito estranho, porque depois não depois aparece de novo, depois some de novo, depois quando ele consegue registrar, ele leva esse conteúdo em livro e some com o livro dele. Ele ainda consegue uma cópia, né, que isso vazou dali, depois consegue soltar aquilo. E aí existe esse livro? Existe, chamado A Terra Oca. A Terra Oca. Raimundo Bernardi, pessoal que está curioso, que queria conhecer, vale a pena. Então, eu acho legal, porque a gente vai falar sobre isso, sobre o que você falou, né, que chama-se embocaduras. Embocaduras. As embocaduras. São, assim como a gente tem 7 chakras, a Terra também tem os seus 7 chakras. Né? Sim, a gente sabe. E a comunicação que a gente tem com os mundos intraterrenos vem através disso, dos 7 chakras da Terra. Tem os chakras fixos, que eu vou descrever onde eles estão aqui, né? E tem os chakras móveis. De acordo com a evolução humana, eles vão estando numa região X, depois uma região Y, e vai mudando, né? Certo. Que são também pontos de contato que interligam os chakras físicos da Terra fixos com os outros momentos móveis que podem estar hoje aqui, amanhã mais para frente e tal. Né? A gente sabe que em 2012 teve essa movimentação da Kundalini da Terra, que ele estava lá na China, onde tem os tibetanos, né, os monges tibetanos no Tibete, que ele migrou aqui para a América toda central, onde tem os Andes e vai subindo até os Estados Unidos, e que agora é a hora dessa revelação dos discos solares e tudo que tem ali para a gente tentar enxergar, né, o que está acontecendo. Um up na consciência, né? Você sabe o que é engraçado, Karen? Porque, na verdade, se os Estados Unidos não tivessem feito aqueles experimentos atômicos num dos chakras da Terra, no deserto de El Moro, por exemplo, a gente teria os Estados Unidos como berço que iniciaria o processo da nova era. Porque, na verdade, seria essa escalação cósmica, né, que planejada para eles fazerem. Mas como eles começaram a ativar muito esse processo que é destrutivo e é realmente nocivo para os mundos intraterrenos, então essa missão ficou planejada para o Brasil fazer. Na verdade, se você for pegar pelo Brasil, é interessante porque o Brasil ele reúne todas as formas, todas as raças, a biodiversidade. Um território, inclusive, protegido de terremotos. Né? Sim, aqui é intocável, né? A gente só tem as pessoas que poderiam ser trocadas desse comando, né? Porque o resto tudo é muito bom, né? Mas eu ainda acredito no ser humano, ele está a caminho de evoluir. Todo mundo que é daqui do TV Galáctica são pessoas evoluídas, pessoas que querem expandir a consciência, ter o conhecimento e tem muito amor para dar para a humanidade. Isso que eu falo das pessoas que serem trocadas são os comandantes daqui. Sim. Porque a gente está vendo que a gente está descontente com uma coisa e outra. E a gente vê que nada se faz de verdade, efetivamente, para trabalhar a favor do ser humano. Aí a gente vai entrar depois no outro assunto, que aí vai falar a Matrix. A sabotagem que existe por trás de tudo isso. Tal. Pois é. Mas voltando ao assunto sobre os intraterrenos aqui, eu vou falar agora para vocês sobre uma característica de Agartha. Então, começando sobre Shambhala, que significa o grande pulso, a gente também tem aqui a história de Agartha. Então, Agartha, estou falando aqui, pessoal, para quem está pegando agora essa história, são definições ligadas à linha da teosofia, onde o professor Ademar Ramos dava isso com muita propriedade nos seus cursos, nas suas palestras, né? E eu tive a sorte, tive a bênção de conseguir pegar dele um material exclusivo sobre os mundos intraterrenos. Então eu fiz uma compilação pequena, porque ele é muito maior que isso, para colocar aqui hoje em primeira mão no programa da Karen. Pois é. E você lembra que no dia que eu ia conhecer ele, morreu, né? Você ia lá naquele dia? Era naquele dia. Você lembra que você ia na minha casa almoçar com ele? Ah, sim. Que você ia levar ele pra gente conhecer?
E ele morreu naquele dia de manhã. Putz, grila. E aqui as luzes piscando, alguma coisa tem aí, hein? Eu lembro de ter visto o Carlos Torres falando disso numa palestra dele, que ele, inclusive, derrubou um cajado que estava parado no Olha! O Carlos Torres está falando bababá, daqui a pouco ele falou sobre o Ademar e o cajado caiu do nada, assim. Olha! Naquela hora do Ademar caiu, né? Nossa, e esse aqui, que não tem nada a ver com o babado, começou a estudar Melquisedeque, aí da onde você está tirando essas ideias? Vamos conversar, Wagner, porque ele estuda outras coisas. Eu falei, vamos conversar, me mostra. É de um senhor gordinho, quando eu fui ver, era o Ademar. Eu tenho algumas outras histórias também que estão em off aqui sobre nossas histórias com o Ademar e com o Carlos Torres, também que são emocionantes. Bacana. Mas olha, então a gente, recapitulando então sobre os mundos internos, a gente vai falar sobre a Agartha. Então a Agartha é as primeiras experiências espirituais da luz em matéria. Representa o mundo das ideias. Então, tudo aquilo que é processado, que vem para a Terra, que tem um intuito de vir para cá, começa por lá. Na quinta dimensão, que das ideias, na Agartha. Isso. A consciência de Atman é eternamente presente. Então, é o mental. Então, lá, a dimensão que se tem é a dimensão atômica espiritual. Certo? São 3 inteligências que habitam a Agartha, que criam tudo e sustentam todo o plano evolutivo do planeta. Então, tem os tronos, que faz parte do comando da evolução. Tem os querubins com mais de 1000 olhos, que representam os vigilantes universais. E tem os serafins, que são os espíritos do amor e da severidade e que imprimem a evolução. E são forças espirituais de dificílimo contato. Então, essas são as características da Agartha, dos 3 seres. Né? Tá. E a Shambhala, então, é a energia do comando e a Agartha determina o que vai ser feito. Olha que interessante. Nossa! Então, vem um combustível de Shambhala, e aí então começa a ser o processamento em Agartha sobre quem são os avatares que chegam para cá, com que conceitos, o que eles vão trazer para cá da Terra de novidade, o que nós vamos implantar para evoluir mais rápido lá em cima. Então a briga é nossa, mas a ideia é deles. Entendi. Aquele escritor Losab Rampa, ele teve lá dentro? Então, aí que tá, quem vai saber? Ele trouxe vários livros, né? As pessoas têm grandes viagens, porque assim, por exemplo, se você tiver uma grande espiritualidade, você consegue com sutilidade, em planos sutis, uma viagem astral, você chegar lá. Sim. Você não pode fisicamente entrar num plano que está acima das suas vibrações. Que a gente tem o corpo, né? Nós temos a matéria, ali você só vai desdobrado, ou quem tem aquela consciência ultra, né, que chega lá, pensou, tá lá. Porque fisicamente você não consegue mesmo, né? Não tem jeito, né? Perfeito. Então a gente continuando essa ideia, então a gente tem um estado atômico onde todo o material está disseminado, dissociado como unidade, e pode ser qualquer coisa, porque é atômico, né? Certo. Então, o mundo das ideias, a vibração de Agartha é Atman, que significa consciência desperta 24 horas por dia. É um eternamente presente e tem todo o histórico do passado, presente e futuro. Presente é chamado na eternidade pelo ocultismo, né? Aliás, presente é chamado de eternidade pelo ocultismo. Certo. Né? Todas as ideias são em maior número do que são realizadas. Porque se faz a triagem, né? Sim. É como, bem a grosso modo aqui, nossas leis, né? Tem 300 leis, mas poucas são aplicadas de verdade. Mas também o que acontece é o seguinte, a gente também está no mundo das formas e das emoções. E como a gente é eletromagnético e uma emoção mal qualificada, ela já trava o que deveria ser feito. Amém. Os traumas. Então, o missionário que vem na Terra para fazer algo pela humanidade, de repente tem uma família perturbada, relacionamento, ou alguma coisa que mexe no emocional, aquilo já trava, ele perde a conexão. Exatamente. Eu sou muito disso. Você falou bem. Sabe porque isso aí, a grosso modo falando, a gente pode até fazer uma analogia, sabe com o quê? Você vai fazer um trabalho, de repente, na internet. Você tem um propósito. Eu vou entrar na internet com um propósito X. Aí tá, então... Mas aí você começa a ver que chegou mensagem, aí você precisa, aí apareceu um outro quadrado aqui, chamando atenção para você de alguma coisa. Sim. Quando você vai ver, você já passou 2 horas e não se lembra do que fez. Você viu que a gente está conectado com a internet, que na verdade é vamos chamar de um registro acástico. Sim, né? sim. Dos humanos. A nuvem! A nuvem dos humanos. E aí a gente tem, através disso, todo tipo de informação que você imagina, né? E você tem, olha só que interessante, tem a internet, a Deep Web, que vai indo cada vez mais densificando no plano, isso, né? Cada vez com mais terrorismo. Né? A gente tem as mesmas densidades no plano sutil e também nos mundos intraterrenos. O plano sutil que eu digo aqui no nosso externo, né? A nossa parte emocional, nossa parte mental, nossa parte cósmica. Né? Sim, sim.
Então, é interessante a gente perceber que a Agartha, a gente faz as conexões com as ideias. Sim. Então, todos os avatares, tanto de Shiva quanto os construtivos, né? Certo. Vêm de lá. Primeiro curso de lá. Sim. Então, Hitler era de lá. Usou errado, né? O Cristo usou certo, o Hitler usou errado. A gente sabe disso. Tem gente que fala assim, por exemplo, se você constrói as coisas por amor ou pela dor. Sim. Né? Então sempre você vai ter essa dualidade. Então tem gente que realmente veio no propósito de destruir as coisas. Sim. Para depois se construir algo diferente. Sim. A Segunda Guerra foi, eu acho, para mim, a mais aterradora forma existente até hoje no nosso planeta. Porque tudo, você teve o eixo das pessoas, né? Mussolini, Hitler, Stalin, ali, todo mundo naquele terrorismo, mas muita coisa se criou depois da Segunda Guerra. Sim, porque para não repetir de novo essa situação, né? Sim. Então, por um lado, teve um certo equilíbrio no desequilíbrio. Sim, porque exatamente. Infelizmente foi desse jeito. Então, e aí a gente continuando sobre a Agartha, a gente tem todas as ideias são em maior número do que são realizadas, como eu falei, né? E tudo o que existe saiu de Agartha, aliás, tudo o que existe saiu de Agartha, do que o homem vai ser no futuro, os animais, etc. Atman é a continuidade de consciência. Quando ouço algo, jamais esqueço. Ao ver algo, jamais esqueço. Tudo que você sente, pensa e vê está permanentemente presente. É uma consciência integral. Nunca mais se esquece nada vivenciado. Olha. Nossa, eu falo tanto isso. Toma cuidado com o que você come, fala, vê, convive. Você viu que agora a gente tem aqui outra história sobre os mindfulness? Ah, sim! A minha prima foi. A minha prima, Pamela, quero deixar um beijo para ela. Ela fez parte do estudo na universidade. E eu fui convidada para fazer. Só que na época eu tinha acabado de voltar para o Brasil, foi naquilo que eu te falei, estava num período meio ruim, né? Então não estava bem emocionalmente. E nem financeiramente eu não consegui fazer isso. Eu ia fazer parte da bancada do estudo do Mindfulness aqui no Brasil. Então, é super legal, porque no mundo onde a gente tem a ansiedade a todo vapor, a depressão a todo vapor, a gente conscientizar de que a gente está tendo que prestar atenção nesse mundo presente, né? O tempo todo, consciência focada no presente, no que agora. Você vê que está de acordo com essa história do vivenciar o presente no de Agartha, né? Sabe um filme também que é muito legal, que eu assisti também, O Poder Além da Vida. Ah, conheço! É bacana esse filme, muito legal, Baseado em reais até. É um que ele vai para um umbral, não é? Resgatar a mulher? Não, esse aí é outro. Esse aí é uma história até um pouco mais... É uma tragédia, o que chama? É aquele cara que morreu, que se suicidou? Isso. Esqueci agora o nome dele. O William Robbins. Robin Williams. Robin Williams. Ele vai salvar a mulher depois de tanto que ele amava a mulher, ele foi buscar ela no inferno, mas ele tem outro nome, esse daí que eu não me lembro agora. Então não é esse filme que você estava falando. Não, O Poder Além da Vida conta a história de um garoto que ele era... Bom, se o pessoal quiser depois ver esse filme, não vou nem contar o resultado final. É lógico. Mas mostra que ele conhece um guru, esse garoto ele tem que se recompor, porque ele era um grande ginasta. Sei qual que é. Sabe qual que é, né? Sei qual que é. E esse guru vê que ele está todo errado. O garoto está muito perdido nos próprios egos dele. Então ele acaba ensinando a trancos e barrancos como é que o cara tem que ver a vida e se comportar. Sim. E aí é por conta de vocês agora a história aí, porque é muito bom. Muito bom. Legal. Bacana. Então essa história do Mindfulness tem um pouco com reflexo a isso. E nesse filme aparece bem essa história. Olha que bacana. Interessante. E aqui a gente tem então muitos seres de luz são associados e conectados nas consciências de Agartha, mas não fisicamente. Todo o nosso contexto evolucional, tudo que existe foi idealizado em Agartha, e para entrar lá é através da percepção completa, por Atman, que é vibração no ponto energético em cima da cabeça no coronal. Coroa de Buda, que são 1000 pétalas. Ah, por isso que a Doriana fala de Buda. Porque você viu só como tem ligação, porque aqui já é Atman, né? Já é o ponto crístico. Como é que você pode ter fisicamente uma pessoa andando lá quando a consciência é atômica, né? Não tem jeito, né? Bom, a gente então tem a figura que expressa Agartha, que é Melquisedeque. E se subdivide numa relação setenária e pelo processo tucuístico, que é a expansão setenária da mônada, unidade de consciência evolutiva, por isso que é chamada de mônada, né? A gente tem Moreia, Hilarião, Joncourt, Veneziano, Kuthumi, Serapis Bey e Germano. Tá. Então, Sanat Kumara não está aí. Não, mas esses aqui são os seres que eu te falei que são subdivididos aqui da mônada principal, né? Tá. Então, São Germano
quando a gente vem aqui na Terra, ele é super, super diluído. Imagina, com São Germain não caberia em você fisicamente, não cabe em ninguém, né? Ele é uma frequência, né? Mas uma frequência. Poderosa. Então, quando as pessoas falam que está incorporado em São Germain, é algo trilionésimo de frequência, né? Que é muito intenso, né? E todo material que está em Agartha é a luz que pode ser qualquer coisa. Um vírus, seres, qualquer coisa. Certo. A luz em qualquer ponto da galáxia, no Sol, dentro da Terra, e que preencheu as trevas e a inteligência agartina. A luz sempre representou a grande divindade de vários povos. Eu vou até pedir para o nosso querido Dorim colocar um pouco para nós aquela foto de Agartha, que tem um mapa lá. Esse. O pessoal conhecer um pouco. Tem um mapa, pessoal, para vocês verem aí, como é que foi esse desenho elaborado aí lá nos meados do século, acho que até bem antigo isso daí, deve ser bem mais antes de 1800, sei lá. Que é com base a essa ideia de Agartha que eu estou falando aqui. E tem um sol lá dentro, sol central. Que é a Shambhala. Shambhala. Que vem depois o pulso para frente, que é Agartha. Bacana. Então, a luz em qualquer ponto da galáxia, no Sol, dentro da Terra, é que preenche as trevas e a inteligência é agartina. A luz sempre representou a grande divindade de vários povos. Deus como matéria é luz. E como consciência é a inteligência que está dentro da luz. Representa então a primeira dimensão dos mundos das possibilidades. Não existe diferença entre luz e matéria em condições diferenciadas na manifestação. Olha. Então, essa é a realidade que a gente está falando sobre Agartha. Certo. Bom, o pessoal já viu um pouco sobre aí. A gente tem à direita ali, a gente tem um Vimana, que daqui a pouco a gente vai falar que tem a ver com um outro mundo, que é o mundo de Badagas. Depois eu peço para ele colocar isso também para a gente lá, que é interessante também. E começando então sobre Badagas, sobre Duat, como eu falei, né, a gente tem o primeiro pulso, que é o pulso da... Faz uma terrinha para nós. Isso, aqui dentro a gente tem o primeiro pulso, que é Shambhala. Certo. Mais para frente, um pouquinho, a gente tem Agartha. Depois a gente tem Duat, Badagas e o físico. Entendi. E é interessante porque depois do físico a gente tem os outros planos, né? Certo. Os mais sutis Nós e tal. estamos na crosta. A gente está na crosta, só que quando a gente faz os sonhos, a gente não entra com o sonho para dentro. Tá. A gente vai tudo na superfície da Terra. A gente pensa que vai para dentro, mas tem que ter uma consciência muito sutil e uma energia muito sutil para conseguir entrar lá dentro. Por que, por exemplo... depois eu vou contar sobre isso. Tá. Porque qual é a influência que as pessoas têm nesses mundos. Vamos entrar então nessa história sobre Duat aqui. Será que eu tive um Duarte? Duat? Duat. É um mundo de astral espiritual. Certo. Então, em outras palavras, também é um mundo semiatômico. Certo. Tá? Mundo sensório, mundo dos registros. Certo. Representa o mundo arquivo da evolução. Certo. Então, eu lembro que quando a gente falou sobre isso, eu lembro que a maior biblioteca onde existe tudo está lá em Duat. Então, lá é o registro de tudo. Você quer estudar... O arquivo acástico de todos estão ali. Está tudo ali. Tudo que existe no universo... Biblioteca. É uma biblioteca gigantesca que tem lá esse acesso. Nossa, e fala muito os discos solares que tem locais, pontos, né? Que os discos solares, os principais pontos, eles estão todos na América. Intraterreno na América. E eu acho que é perto da Guatemala que fica a biblioteca. Pode ser. Bacana! Tá batendo com meus estudos. Nossa, legal, né? Você me emprestar isso aí, porque eu estou preparando um material top dos discos solares. Legal, então, vamos lá, te empresto sim. Esse trabalho de Duat, exatamente, por que existem essas embocaduras que daqui a pouco eu explico? Que são as conversas dos avatares que saem desses lugares para vir falar com a gente, para passar a tônica da nova geração, do que vai vir pela frente, né? Sim. Porque é exatamente a importância da gente evoluir. Certo. Porque sem esses caras aí, a gente continua estacionado. Sim. A gente não inventa nada, a gente não cria nada, a gente só destrói, né? A gente se conecta com essas frequências lindas de pureza. Que vem de lá. E também com as frequências que vêm de um outro ponto, na verdade, porque as duas têm que vir, né? Entendi. O ser humano é polar. Você não consegue construir nada se você não tiver polaridade. Você só consegue enxergar que a caneta é azul, porque existe o amarelo, o vermelho e o branco, e o preto. Certo. Se você tivesse só branco, como é que você conseguiria perceber nuances, né? É verdade. Vamos interagir com o pessoal. O Wagner Henrique falou o nome do filme lá para baixo, Elizabeth Cardoso Moreira. O nome do convidado, Elizabeth, ele chama Fred John, ele é um amigo, ele foi amigo
do saudoso Adhemar Ramos. Ele estuda muito, teve muito conhecimento até fora do que a mídia mostrou, né, por ser amigo íntimo. Exatamente. O Adhemar foi um grande. Então ele está aqui em primeira mão mostrando pra gente, né? A Glória, um beijo para você, Elizabeth Cardoso. O Wagner Henrique falou, Poder Além da Vida de 2006, Peaceful Warrior, dirigido por Victor Salva. Perfeito. Isso aí, exatamente. Marlene Dacanini, Silvia Summer, Gisele Vânia, Luciene Sol, um abraço, Remorena, Vilma Amazone, minha amiga, Clícia de Oliveira, o som está perfeito, que ótimo, Vilma Amazone de novo, Remorena. Então vamos continuar aqui, legal, que ele tem muita coisa para falar. Bacana. Bom, pessoal, só quero lembrar vocês, né, que a gente tem um programa também chamado... Posso divulgar? Lógico, deve. A gente também tem um programa chamado Programa Tocando o Oculto, onde a gente também trabalha esses temas, né? Então tem ufologia, tem metafísica, tem ciência, tem de tudo um pouco lá. E então, o Milton Schultz é seu parceiro, né? Também, o a gente fez muita coisa com o Milton Schultz, né? Tem um trabalho muito bonito que nós elaboramos por lá com ele, que a gente fala sobre a evolução da música pelo lado oculto dela, né? Bacana. Então vale a pena a gente conferir, vocês conferirem com a gente lá. Programa Tocando Oculto. Ah, você lembrou? Depois a gente conversa no ar, pelo amor de Deus. Pois é. Bom, para quem também conhece meu trabalho, a gente tem um trabalho de serenata, né? Então também é interessante porque vocês que querem homenagear alguém no dia 12, tá aí um bom convite para vocês poderem ter a gente em casa, passando um recado musical e transformador, tanto na empresa como na sua casa mesmo. Perfeito. E é que eu sou curioso aqui, pessoal. Eu estudei com um cara bacana, então falei, bom, vou falar sobre isso aqui que ele deixou, porque ninguém mais fala, porque depois que ele foi embora... O Júnior Fitz tá bravo, não lê meu nome. Júnior Fitz, lê teu nome! Grande Júnior, é isso aí. Cláudia Vidigal, sempre com a gente, compartilhando nossos programas, ajudando a TV crescer. Um beijo para vocês. Agora a gente tem que continuar o programa, vamos embora. A gente tem, então, continuando sobre Duarte, pessoal, a gente tem as inteligências do mundo de Duarte, que são os exuviais ou virtudes que imprimem as experiências de formas na natureza. Então, eles que imprimem as formas minerais, vegetais, animais e hominais. Interessante. Se não gostou da forma física, fala com esse pessoal aí. Ah, interessante. Os dinameis ou potestades são os que imprimem o movimento, batimento cardíaco, respiração, movimento da terra e da natureza. Perfeito. Então, se não gostou da aceleração da Terra, também falam coisas aí. Opa, e a gente está, né, mais acelerado no tempo. O Schumann falou, né, que era 7 Hz em 1950, alguma coisa, agora já estamos em 30 quase. E está acelerado, não é mais 24, é 16 horas. 40 minutos dia, né, 40 minutos hora, né. E outra, o disco solar coloca você no tempo certo, porque a Terra não está no tempo correto. Não sei se você sabe isso. Não sabia. Não estamos no tempo certo do universo. O universo ele está em outro tempo e a gente tem que ir a caminho disso para ir para a quinta dimensão. Aí que tá, aí existe um adendo aí. Será que a gente vai no corpo físico ou no corpo subatômico? A gente não sabe. Mas aí tudo uma questão de conquista, né? Sim. Conquistar a consciência para conseguir sutilizar a matéria. Isso. Apesar que o nosso DNA está sendo já sutilizado, né? Mas eu acho que a consciência da gente tem que estar muito, muito, muito plena. Para você conseguir realmente fazer isso acontecer de verdade. Porque existe também essa possibilidade, vamos entrar numa outra dimensão, mas se você tem esse corpo e essa cabeça, você não consegue entrar lá. Verdade. Né? Tem que estar se utilizando mesmo, né? E o pessoal tem que evoluir bastante, né? Pelo amor. Muito, né, pela frente, né? Bom, então, como eu falei aqui dos dinameis ou potestades, que imprimem o movimento, que são os batimentos cardíacos, respiração, movimento da terra e da natureza. E tem os quirotetes ou dominações, que são os espíritos, as forças da sabedoria atuando no planeta. Opa! Então, são esses os seres de Duarte que a gente trouxe aí para vocês, com conhecimento teosófico do querido professor Adhemar Ramos. Perfeito. A consciência búdica é a consciência da intuição, que através das profecias é um mundo subatômico, que é esse exatamente do que eu estou falando, o mundo de Badagas, de Duarte. Exemplificando como esse lance é interessante, porque o professor falava o seguinte: é como a gente tem um videocassete na época, né? Videocassete. Tem tem gente que nem sabe o que é isso, né? Pelo amor de Deus. Tem que apertar a tecla SAP da videocassete, porque ainda isso é uma coisa fora de... a gente existia, para quem não conhece o que é videocassete, a gente tinha um DVD, DVD mais antigo. Uma fita que a gente colocava, fita grande, que colocava, ia para frente e ia para trás. Isso.
Ali tinha todo o registro do filme. Aham. Então, esse lance de Duarte, a gente consegue perceber exatamente esse registro. Já existe o registro. Certo. E você, através de acessar um plano desse, você consegue saber em que ponto você quer chegar. Olha. Aqui no plano de toda essa informação. Né? Certo. Então, o primeiro pulso vem com toda aquela força que é Shambhala, puff. Puf. Aí, abraçado por Agartha, que começa a pensar nas ideias que vai jogar para a Terra, vamos jogar o quê? Vamos levar isso, aquilo outro. Então faz uma triagem de ideias e joga, puff, o pulso vem para Duarte. Entendi. O Duarte continua, seria fazendo essa seleção e vai passando para Badagas, depois eu chego lá. Certo. Né? E aqui eu vou colocar então mais um pouco sobre isso. Todos os movimentos que a Terra vivenciou nesses 1.955.884.817 anos estão registrados neste mundo. Olha. Tudo que o planeta viveu está lá. Desde o começo. Desde o começo. Tá. Esses arquivos do tempo, do Atinos, na tradição iniciática, é conhecido como registro acástico. O pessoal está perguntando, o que isso aqui é registro acástico? Todo mundo fala o que é. A gente conseguiu perceber um pouco agora pela leitura teosófica o que é, né? Que é o registro espiritual de toda essa informação aí, né? A ferramenta para esse acesso é o Budi, ou intuição. E acontece como se vê. Perfeito. Contém todos os registros do passado e do futuro. Se quiser acessar o início da raça humana, deverá acessar esse 1.664.501.117 anos atrás. Nossa. Eu já fiz os estudos de quando o Ademar foi embora e ele falava isso, então já está atualizado esse registro. Lógico. Que faz tempo, ele foi em 2012, né? 2012, faz 6 anos já, então já está com... Que pena. Você também tem esse histórico do Atino de todo esse processo evolutivo contido no ponto Bindu, que é um ponto pequeno, brilhante, como o Sol, do tamanho da ponta de um alfinete, localizado na ponta do seu coração. Nossa. Isso que é legal, olha que interessante, cara. Quando você quer, de repente, acessar alguma informação, que as pessoas às vezes não sabem, eu já perguntei isso para entrevistados do meu programa, eu falo assim, será que a pessoa realmente, quando ela acessa aquilo, ela acessa uma informação dela, ela acessa uma informação ancestral, ou ela tem simplesmente uma informação chegada para ela como uma grande antena que ela capta? Sim, aí ela tem que ter um autoconhecimento incrível para ela saber o discernimento do que é dela, do que é dos ancestrais e do que vem do além. Exatamente, concorda? Opa! É intenso isso é muito louco. É muito louco mesmo. E se você tiver essa sutilidade, você vai trabalhando seus planos cada vez com mais sutilidade, através das yogas, das informações, né? Meditação é muito bom. Meditação. Aquietar. Exatamente. Você vai chegando a um resultado cada vez mais sutil e com a consciência, se você quiser voltar para chegar lá dentro, você então... dizem, o Demar falava isso. Que quando você morre, você vai para essa direção. Você vê aquela coisa do túnel, e é em direção ao ponto Bindu, para você ter esse registro. Então você consegue... Só que você está agora num momento tão difícil de você sair de um plano para entrar no outro, que você não tem consciência de buscar informação, porque isso já foi. Sim, sim. Mas ele mandava ir no túnel. O túnel, porque o túnel é grande luz, né? Porque o Koryogo diz que tem que sair do túnel. Você tem que olhar para trás e voltar para o seu ponto de origem, senão você volta de novo para esses planetas de terceira dimensão. Eu não lembro exatamente, cara, o que o professor falava, mas eu lembro que ele tocava nesse assunto, que o ponto Bindu trazia essa esfera aí, essa história toda, né? Agora a gente tem aqui mais uma parte aqui, falando assim, portanto, todo o contexto do que você foi e ainda será, está registrado aí, né? Nesse mundo aí. A mulher tem mais facilidade de despertar a intuição, o mental dos semideuses, e o homem desperta mais o mental abstrato, ou o mental angélico. O grande mistério dos egípcios, e eles esperavam encontrar então com seus mortos através desse mundo, que é o mundo de Duarte. Então, aquele livro dos mortos, ele conta um pouco essa história de Duarte. Passagem. É de Duarte. Entendi. É desse mundo aí, ó. Fred, a Luciene Sol, o povo de Agartha sustenta energia emana para a superfície, estou certa? E o Wagner e uma outra pessoa perguntou se que quando a gente está em guerra, os seres, eles intervêm pela gente. Existe aquela história do livre-arbítrio, né? Deixa a gente tentar, a grosso modo, aprender aqui. Certo. Se a coisa é destrutiva demais, então eles interferem. Tá, perfeito. A coisa fica. E sobre o lance que ele perguntou, o Wagner perguntou lá em cima, é o Wagner que perguntou? É o Wagner. É o Wagner? Isso. Na verdade, não foi o Wagner que perguntou, não. O Wagner se o povo de Agartha intervém nas nossas guerras. Então, isso aí, se tiver um
Um problema atômico, sim. Sim. Se eles sentirem que a coisa vai pelo lado atômico, vai destruir mesmo uma grande parte, porque aí eles são afetados, eles interferem. Então eles aparecem. Senão eles morrem junto, né? Senão eles também são afetados. A gente destrói o planeta, perfeito. Então. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Tá. Então, tem sim. A Sol perguntou, nossa base de carbono passou a ser silício cristalino. É o que eu estava te falando, ele começou a se utilizar mais, né? Uhum. Teve uma outra pergunta lá em cima que perguntou se eles interferem, se a informação vem de Agartha e sobe. É verdade, o que eu te falei, né? Então as informações chegam lá, os avatares então são destinados a vir com um potencial de informação para cá. Certo. Depende da época em que se vem para cá para passar esses resultados à tônica, eles podem vir com 100% da consciência ou bem menos que isso. Sim. Na época que Cristo veio, ele veio com muito menos potencial de consciência, porque não precisava tudo isso de consciência. Certo. Agora que a densidade está muito grande, então eles precisariam vir aqui realmente com muito mais potencial consciencial para passar a tônica com mais propriedade. Né? Certo. Isso também se deixarem, né? Se fala que é Jesus, já mata. É. Tem uma doidinha aí na internet que está falando que vai salvar o planeta, que ela é a representante da Confederação Intergaláctica. Ah, é? Quem que é? É uma japonesinha que não pode falar, não vamos falar dela. Não, mas fala então para ela interferir na nossa política, está precisando mais, né? Nossa política pois é, se ela fazer um milagre, então, né? Se ela salva a nossa política, a gente salva. A gente acredita nela, Olha aqui então, só para a gente resumir essa parte de Duat, tudo que existe no planeta existe também nos outros, mas o único com condições propícias de evolução, como a vida que conhecemos, é este aqui. Mas existe um mundo de Duat em outros planetas do Sistema Solar também. Certo. A Terra é centro de toda essa experiência evolucional. O tempo em Duat é 16 horas dia e 8 horas de trevas. Eita! Não é 24 horas como a Agartha, é diferente já. Entendi. Bom, então, aqui a gente falou sobre Duat, certo? Certo. A gente tinha até muito mais para falar, mas como a gente já falou tem um pouco sobre, limitado, Então a gente vai agora para Madagas, que é aquele mundo mais perto da Terra, que a gente chama de mundo etéreo. Etéreo. E na verdade, assim, é um etérico espiritual. Sim. Então é um mundo protótipo. Aquilo que antecede é preparatório para ser implantado na fase da Terra, primeiro acontece lá. Então, por exemplo, tudo aquilo que vai... eu vou fazer um notebook. Como é que vai ser um protótipo de notebook? Vai ser assim, 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 assim. Então eles preparam essa ideia lá. Certo. Então a primeira ideia vem, o primeiro ponto vem da iniciação. Você vai para lá. Tá. A ideia vai para a Agartha. Aí a Agartha pega, seleciona o que vai vir, aí joga para Duat. Duat de novo pega aquilo, faz uma outra triagem, põe potencial, põe seres, bababá, e joga para Badagas. Tá. Aí Badagas vem com as seleções. Então vamos colocar isso na Terra quando? Vamos jogar isso aqui para os anos 2000. Certo. Vamos jogar lá. Então eu jogo uma ideia do que vai ser um 3D, uma televisão 3D, não sei o quê. Certo. E vai jogando. Aí, então as antenas das sutilidades das pessoas mais sutis que estão com vão pegando informação, vão pegando essa informação e vão criando aqui. Aí entra aquilo que eu falei, de como as pessoas recebem as informações dos mundos intraterrenos e fazem a mudança aqui. Os canalizadores. Exatamente. Olha que legal. Aquilo que eu te falei. Então, mundos internos não é simplesmente contar historinha. É você ver como é que eles usam, como é que é potencialmente trabalhado na prática aqui. Então, isso que é o grande barato. Por exemplo, o Henry Ford, parece que teve ele mais um outro que pensou sobre o carro. Sim, não lembro o nome do outro lá. Igual também do avião, né? Dos Santos Dumont e o outro irmãos, americano, né? Eles eram ingleses ou americanos? Os irmãos, como é que é? Os irmãos cara de pau. Inventaram um avião também, assim, os Santos Dumont, só que os Santos Dumont. Já tinha... eu não sei quem ganhou essa lança, acho que foi o Santos Dumont que ganhou pela rapidez dele, né? Mas assim, os irmãos Wright, né? Acho que era, Wright, eu acho que E, enfim, então a antena chega, né? Chega a informação e a grande antena que vai captando isso. Sim, porque presta atenção, o Wi-Fi ele chega para o meu celular e para o teu celular. Exatamente. Então, quem está conectado na antena recebe. Eu te falo, Fred, porque eu sou canalizadora. Então, quando eu recebo uma informação, nossa, mas é fato, o outro neguinho lá do outro lado do planeta recebeu a mesma coisa. Então, é nesse momento que você vê que você não está louca, que você não surtou e que não é ideia sua. Muito legal isso. Exatamente. Então, você vai vendo, né? Então, existe, quando a gente vê na Bíblia lá, o mundo dos meus pais há muitas moradas, eu vejo por esse lado que existem milhões de dimensões. Sim. Né? Você vai vendo que existem planos, sutilidades, densidades. Sim. Então, isso está tudo ligado à conexão energética. Então, se você tem uma conexão energética X,
é a sua grande antena cristalizada, Sim, né? sim. Que vai captando e vai mandando aquilo. Quando você tem um protótipo de algo físico que tem que ser implantado, aí já não vem como uma forma física de uma mensagem, aí vem como realmente com um protótipo mais apurado. Sim. Eu não sei como que eles faziam esse processo de ideia. O Nikola Tesla, né? Então, era o cara. Vamos fazer energia livre. Então, mas imaginou que potencial, o cara deve ter ficado maluco, porque o cara vem Ele com uma não informação conseguiu tão concluir, poderosa, uma informação tão poderosa daquela, entrando no seu ser, ele tem que escrever aquilo, que é mais canalizado do que o próprio Mozart. Aí vai escrevendo, não tinha rascunho, muito cara. Louco isso, não né? tinha rascunho, tá pronto. É ópera que pega não sei quantos instrumentos, não sei para quantas vozes, tá pronto, não tem rascunho, cara. Perfeito. Então a ideia de um cara desse que recebe vindo de Badagas é parecido, né? Como é que vai ser feito o carro? Bom, o carro tem que andar com essas rodas assim, tem que ter alguma coisa impulsionando, tem que ter um motor, blá. Então o cara cria, mas a ideia é de Badagas. Certo. Então, tudo Nossa, muito legal isso que você está falando. A Doriana vai adorar esse programa. Então, eu vou colocar mais um pouco sobre Badagas aqui. Perfeito. Então, como eu falei, é um mundo protótipo que aquilo que antecede é preparado para ser implantado na Terra por lá. E as inteligências do mundo de Badagas são 3 tipos de anjos. Então tem os anjos, os arcanjos e os arqueus. Porque tudo é trino na manifestação. Anjos são experiências individuais e divinos e divididos em 4 tipos. Então tem os asuras, que são anjos que entendem tudo do mineral. Certo. Então você viu que uma comanda a forma, outro comanda a consciência. Então tem toda uma hierarquia produzindo. São os anjos que cuidam do mineral. Os asuras, que entendem tudo do mineral. Que eles fazem essa parte. Os agnisvatas é do vegetal. Os barixades do animal. E os jinas, que é tudo sobre o homem. Então são consciências que tratam desses assuntos. Perfeito. E lá no mundo anterior que eu falei, são os mundos que compõem as formas e as consciências que esses mundos vão ser tratados lá na frente por esses seres aí. Olha que legal, é bem organizado. Bem, os arcanjos são experiências coletivas em almas grupos, né? Animais, plantas, minerais e etc., que cuidam dos aspectos setenários das evoluções. Perfeito. A gente tem os arqueus que determinam os ciclos evolutivos dessas 4 experiências, que é o mineral, o vegetal, o animal e o mineral, e administram aquilo que chamamos de tempo. São eles. Que aqui nesse momento nosso a gente tem. Então são graças aos arqueus que isso, a gente hoje está falando sobre 16 horas de não mais 24. Certo. A gente não sabe porque tudo acelerou, mas fazendo um parênteses nisso aqui, eu acho interessante, Karen, pelo seguinte, eu estou falando rápido também, para dar tempo de falar mais coisas. Sim, não, mas vai tranquilo que a gente vai fazer esse outro programa depois. Sim, mas eu estou dizendo porque isso é interessante ser colocado, porque eu falei assim, está tudo muito acelerado. Sim, tá mesmo. A gente pode pegar o microcosmos sendo igual ao macrocosmos e é igual ao que está no meio que somos nós. Então o macro a gente não consegue enxergar porque é muito rápido, é muito lento o processo. O micro é muito rápido, a gente também não tem essa visão. Mas o que está no meio, que somos nós, essa experiência, a gente consegue perceber. Sim. Então essa aceleração, ao meu ver, viu pessoal, isso aqui é uma ideia minha, talvez é isso, vocês concordem ou não, mas a ideia que eu tenho sobre essa questão de aceleração é o seguinte. Você teve, então, esse processo iniciado nos anos 50, de descoberta, né, sobre a aceleração pelo Schumann, e aí a gente vem descobrindo que a Terra, na verdade, com essa aceleração, estão deixando as pessoas cada vez mais perdidas. Sim, porque tem tudo a ver com a parte do cérebro, que é elétrica, e a aceleração lá também, ela é elétrica. Então, a gente não consegue eixar isso daqui. Então, começa a dar descompensação. E tudo que sincroniza nossos hormônios, o nosso corpo físico, biológico, é o cérebro. Sim, né? A gente tem a glândula pineal que controla toda a melatonina, a serotonina, do nosso humor. Então, isso está descompensando as pessoas. Elas têm que entender que elas têm que cuidar também do físico e do, sabe, o equilíbrio. Então, normalmente as pessoas estão muito lá no espiritual, mas esquecem desse corpo. E o corpo, ele precisa ter movimento, ele precisa tomar sol, porque existem os hormônios. Exatamente. Tem que ter esse equilíbrio. A gente teve várias informações erradas, porque aí a gente vai entrar no outro assunto, porque as indústrias farmacêuticas também querem vender doença para vocês. Então falam que tem que colocar filtro solar, no fim parece que o filtro solar não é o que mais dá doença. É o que mais dá doença, ele intoxica. O sol sempre foi amigo da gente há longos séculos. Só a não gente pode tomava sol para se fortalecer de tantas... Sim, vitamina D. Imagina, para você secretar o hormônio da pineal, que todo mundo gosta aqui, né, da pineal para ativar e ter mais consciência, você tem que olhar para o sol, você tem que tomar sol, você tem que sair na rua, essas lâmpadas
sintéticas, elas fazem super mal. Tanto que quem tem sim, insônia verdade. tem que usar um óculos especial que anula a luz azul, porque isso é super nocivo para a nossa glândula pineal. A gente não tem notícia, a gente não tem muito cuidado com isso, porque a gente tem televisão no nosso quarto e tem aquelas sim, aí tem que tomar, tem que dormir totalmente no escuro. Aí eu por exemplo, ou então né? não, então ele pode colocar alguma coisa preta exatamente naquele ponto de Sim, luz. que é muito bom. Aí as pessoas que têm insônia não conseguem sair da insônia porque não tem esse conhecimento, né, Fred? Exatamente. E aí acorda à noite para fazer xixi, aí acende a luz. Cara, você já ferrou a tua pineal, porque a pineal, para ela poder secretar, que ela tem um horário que eu acho que o pico é das 11 da noite às 3 da manhã, se você acorda no meio da noite, você tem que tentar ir no escuro no banheiro e não acender, porque aí você já ferra tudo. Aí você não secreta os hormônios, você fica mal-humorado, você fica cansado, sem energia. Então as pessoas têm que entender que este corpo a gente usa aqui, nesta existência, e a gente pode se conectar com a espiritual. E a gente não está falando exatamente de outros problemas ligados ao sono, que a gente sabe que tem a apneia do sono. Sim, tem várias outras doenças, sim. Mas a ansiedade vem de uma noite mal dormida, e a pessoa, ela tem os dois cérebros, né? Que quando você vai dormir fica mais atuante aquele que você fica acordado com pensamentos, e aí você não usa aquele outro que você precisa para dormir. Sim, enfim, tem muita coisa aí para falar. Eu ia até fazer um programinha sobre insônia, hoje não deu tempo fazer uma livezinha de coisas que você pode fazer para você não ter insônia. Depois, inclusive, tem essa coisa da insônia interessante, porque tem muita gente, você sabe falar isso melhor do que eu, que tem muita gente que tem medo entre 3 e 3,5, que são a área dos contatados, né? Sim, que é acordado. Então tem essa coisa também das pessoas ficarem um pouco traumatizadas com essa coisa de ter sido contatada, ter sido abduzida, não sei o quê. E tem também essa questão da insônia, da ansiedade, então trabalho. Então a gente vai vivendo na Matrix e está sendo cada vez mais absorvida por ela, né? Sim. Então essa questão, como eu estava no minha linha de raciocínio, a gente está vendo que desde 50 as coisas estão aceleradas. Sim. A ansiedade e o tempo acelerado vai, na verdade, na conformidade de toda essa rapidez que a gente não conseguiu trabalhar. Sim, é isso mesmo. Porque a gente tem que estar no equilíbrio. A gente não consegue assimilar e aí cada vez é jogado mais histórias sem arrumar aquelas antigas. Então fica um cavalar de histórias, um cima da outra, que a gente não define. Quando a gente conseguiu lá pela teosofia explicar isso nos dias da criação, teve um certo momento que foi dado o emocional pra gente. Depois a gente veio trabalhar o mental. Só que não acabou o emocional para trabalhar o mental. Foi tudo junto. Foi. Então até hoje a gente tem problemas emocionais mesmo pensando muito bem. Entendeu como é que é? É louco isso? Mas é interessante porque assim, a medicina que a gente usa, ela vai contra a gente, ela não quer curar, ela quer vender. Cara, exatamente. É uma máfia. Então assim, existem médicos que eu gosto muito, que um é o Dr. Lé Ribeiro, que ele explica muito bem tudo fora da máfia, né? Ele explica item por item e tal. Então quando eu fui fazer uma palestra da pineal, que eles pediram para mim, você tem que explicar como que ativa a pineal, que o pessoal está confundindo as coisas, eu tenho toda uma palestra bem bacana, eu estudei muita coisa do Dr. Laí, em relação à pineal, né? E pelo incrível que pareça, parece que o universo, ele faz você entrar em assuntos, mesmo você, naquela época, quando eu tinha minha clínica de estética, o meu ex-marido, ele é médico, né? Então ele tinha preguiça de ir nos congressos e ele falava, cá, vai por mim. E eu não tinha CRM. Então eu ia, gravava naquele gravadorzinho e trazia para ele à noite, mas eu prestava atenção. Então tinha muita coisa de medicina estética que tem muito a ver com a pineal, com a melatonina, a serotonina e outras coisas que eu aprendi por conta disso. Então eu sou uma médica sem diploma. E tem tanta gente muito melhor do que os próprios médicos, né? Opa! Que às vezes as pessoas, por não terem o diploma, não são reconhecidas. Eu quero mandar agora um beijo também grande aqui a Sueli Souza, que é uma nossa convidada também do Tocando Oculto, que tem muito conhecimento, é uma grande estudiosa no assunto, e tem muito conhecimento também para trocar, inclusive a gente falou muito sobre isso. Tem um programa que nós fizemos sobre, eu falei para ela assim, dá para a gente estudar sobre o lado oculto do tipo de sangue? Opa, e tem muita coisa aí, hein? E ela fez uma abertura sobre isso, estudou bastante sobre isso. Depois ela colocou a história do RH alienígena nessa história, onde ele se encaixa.
Que bacana. Além da gente dela mostrar exatamente que hipóteses cada tipo de sangue tem para doenças e características, mostra de onde vem a raiz do RH. Olha, indígena, né? DNA, então, para quem tiver curiosidade, é só procurar então sobre isso, os tipos de sangue, lá no programa Tocando Oculto, que a Karen já me deu licença. Já lógico, aqui essa TV, ela não tem fundo lucrativo, a gente não cobra dos espectadores, a gente quer difundir informação para vocês terem expansão de consciência, nova era, e sair da Matrix, esse é o intuito. Então a gente traz vários youtubers, várias pessoas que têm seus canais, seus trabalhos, e a gente quer mesmo que seja difundido. E o que é legal é isso, é você ser um livre pensador aí do outro lado e falar assim, bom, esse tipo de critério de avaliação cabe dentro do meu raciocínio. Sim. Acho legal, né, Paulo? Se o outro não tem essa mesma linha de raciocínio, é uma vertente dele. Sim. Todo mundo, dentro da sua perspectiva, tem a sua verdade. Então, a Lucilene Sol está falando para fazer um programa sobre isso. Vou trazer sua amiga, se me dá o contato dela, que a gente vai falar do sangue. Eu tenho uma entrevista com a Anabel Sampaio que ela fala, né? Mas ela fala muito dos extraterrestres, dos Anunnakis, que é do RNA, né? O sangue, fator tipo, que é o O negativo, né? Que eles têm uma conotação mais extraterrestre, mas eu não sei me aprofundar sobre isso. Eu sei que existe mesmo uns estudos, e é interessante, né, porque a gente parece que tem livre-arbítrio até a página 2. É tudo muito... A gente não consegue entender todas as verdades, porque às vezes a minha verdade é outra verdade, sabe, Fred? Eu tenho uma irmã que estudou no Porto Seguro, né? Quando ela vem para o Brasil, ela encontra às vezes com a turminha dela. E tem um que é super amigo dela, que ele é cientista mesmo. Ele é cientista e ele trabalha para o concorrente da Monsanto, que eu esqueci o nome. E aí ele nem entendia de geobiologia, eu fui contando, porque eles fazem umas análises, mas uma coisa muito quadrada, sem raciocínio. Eu falei, cara, como é que você vai fazer essas análises? Bom, enfim... E ele pegou e começou a falar que do Laire Ribeiro, que como assim que ele tinha um monte de seguidores, que ele falava era muita besteira, muita bobagem. Assim, eu não sou médica, mas eu estudei muito quando eu tinha clínica de estética, porque era medicina. Então, é uma obrigação sua também entender um pouco como é que funciona. Sim, mas também era 9 anos que eu me enfiava em congressos de beleza que tem tudo a ver com os hormônios. Então, assim, tudo que ele fala, dentro do que pouco do meu conhecimento, porque eu não sou médica, né, eu consegui entender bem e ele fala muito bem. E eu sou fã dele. Inclusive, a gente te levou lá para fazer um evento na Sabesp, lembra? Lembro, que eu fui palestrar sobre estética. E ficou muito legal, foi bacana. Você levou uma amiga sua também junto? Foi, né? A minha prima Pamela. Ela que é a prima? Pamela, que estudou Mindfulness. A gente é tudo estudiosa. Enfim, tem muita coisa que as pessoas não sabem, porque a mídia, ela vem de uma situação que não é a real, né? O bloqueador solar, por exemplo, você não pode, você tem que tomar solar, tem que tomar sol. Karen, pessoal, basta uma única lógica. É possível a gente conseguir tomar 5 litros de veneno por ano? Isso de uma forma racional. Tanto se discute, tanto faz com que a gente veja reality shows aqui, joga a Copa do Mundo ali, para desviar exatamente os focos dos principais problemas, que a gente acaba não entendendo certas brigas que muita gente tem com relação a essa questão dos venenos da comida. Porque nós somos o que comemos, cara. Sim. Se a gente não tem saúde, bobagem pensar que vai viver 80 anos. E não vai, cara. Não. 100 anos. Isso é bobagem. O que adianta a medicina chegar a uma conclusão de que se tem hoje tecnologia? Você fazer gente, e se fazer gente que dure realmente 100, 120 anos, se não tem comida ideal para ela. Sim. Viver do quê? Uma pílula, vai inventar uma pílula que tem todos os nutrientes numa só, e vai evitar todos os venenos possíveis na lavoura? Não existe isso ainda. Pode ser que amanhã tenha, mas hoje não existe. Então, quer dizer, basta uma única loja para você ver que a Matrix está toda contra a gente. Né? Não, totalmente. Eles são contra, eles vendem informação totalmente distorcida. O povo está despertando em relação a fake news, né? Está começando a despertar. É importante isso aí. Eu já me ligava, porque assim, não sei para quem está chegando, eu sou chilena. Então, quando eles falavam que tinha terremoto no Chile, eu ligava para minhas irmãs desesperada. E minha irmã falou, imagina, foi uma cosquinha. E aqui, ó, não sei se vocês lembram da febre amarela, não, febre aviária, que falava que vinha do Chile, que estava todo mundo morrendo, também era mentira. Então, quer dizer, eles inseminam medo. Tem gente plantando notícia falsa o tempo todo. Tem um filme chamado Terrorismo em Paris.
se não me engano, acho que é esse o título, Aham. que mostra claramente como é que Sim. você implanta situações e joga direto na mídia para fazer aquilo virar verdade. Sim, e vira. E vira. As pessoas Vira. falam, bom, mas eu vi o cara lá, é um policial batendo no outro, não sei o quê. Eles implantam o tempo todo. Sim, eles modificam. Modificam. É uma pena isso. Ó, e para quem não sabe, o Laí Ribeiro, eu sou bem das antigas, né? Eu gosto dele desde muito jovem, acho que eu tinha uns 23 anos, vamos falar quantos anos eu tenho. Para quem trouxe a física quântica aqui para o Brasil foi o Dr. Laí Ribeiro. Ah, é? Nossa, eu tenho um livro dele antiquíssimo, Como Ficar Milionário. Ah, é? Você tem esse livro? Bom, você Eu já acho que é isso, Como Ficar Milionário. Eu acho que você já começou bem lendo, porque o livro está dando certo. Né? Mas enfim, eu já seguia ele, porque na época que eu era da Matrix, quando eu tinha minha clínica, eu só queria números. Então eu ficava o tempo todo, e ele falava já de marketing naquela época, de como você se posicionar, como você ter sucesso, tudo que hoje a física e a mecânica quântica fala, lógico, fala com uma outra conotação, hoje fala a gente deveria usar mais para o espiritual, né? Sim, sim. E as pessoas usam para ganhar dinheiro. E o Laí Ribeiro já naquela época já falava sobre isso. Pois é, então, você vê que coisa incrível, né? Não vou nem falar a minha idade, mas faz mais de 25 anos isso. Na verdade, olha que interessante que você falou. Uhum. Nós somos a única a geração, não vou dizer que é a única, mas a gente foi de uma geração em que a gente conseguiu testemunhar a virada do analógico para o digital. E nenhuma outra geração vai testemunhar. Verdade. As gerações seguintes da nossa não testemunharam o fato. Uhum. E a gente conseguiu fazer a parada, né, acontecer de que forma? Uhum. A gente é secular, nós nascemos no século passado, e nós somos milenares também. Perfeito. Putz, não. Fred, vamos acelerar aqui, que a gente está mais conversando que a gente é amigo. Vamos acelerar rapidinho, que a internet está ruim e a gente precisa terminar esse programa. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouco mais sobre os... como eu estava falando no mundo de Badagas. Certo. Através dos chakras, os tubos cósmicos, embocaduras, linhas de lei, entramos em contato com essas hierarquias. Então, existem esses mecanismos onde a gente consegue ter o acesso para os mundos intraterrenos e ter acesso a essas informações. Uhum. Quem são de lá? Os próprios UFOs. Opa! O Ademar Ramos falava sobre anjos caídos que vieram do futuro e viajam no tempo. Usam o ser humano através das abduções e incorporações por um processo chamado avatarização tulcuística. Opa! E entram dentro dos corpos. Como é o caso dos anjos que se fizeram homens como Krishna, Cristo, Buda, Zoroastro, etc. Olha! Os Greys e os Aganis são seres artificiais com tecnologia angélica usados fisicamente para missões específicas. Certo. Eu estou falando, pessoal, de seres ligados aos mundos de Badagas, tá? São criados em dimensões heterofísicas, mas se densificam e se tornam físicos e também têm uma duração específica, que são esses seres que eu acabei de falar aí. Perfeito. Não aguentam muito tempo nessa dimensão. Seu tempo de vida também é curto por conta disso. Termo utilizado em escolas de iniciação. Uhum. Então antecede o mundo físico e para entrar tem de ter o mental superior, o arrúpico, o abstrato ou o angélico, que é uma conexão ligada a esse etérico. Uhum. Anjos são inteligências e para serem estudadas, trabalhadas e utilizadas no contexto evolutivo, assumem forma. Então, seres de Badaga, a gente pode colocar o Cristo, Buda, mas com consciência agartina, essa é a diferença. Então você vê como era outra consciência. A sutilidade toda e o potencial e a sutilidade é a agartina. Tudo que existe. Como é que o Hitler se desvirou? O que aconteceu? O ego veio na frente? Na verdade, as linhas de ocultismo falam o quê? Que ele, na verdade, era um avatar de Shiva. De Shiva. Ele veio num propósito mesmo. Para destruir. Ele veio num propósito de destroem para depois construir, mas para destruir toda uma etapa de consciência e para criar consciência ao mesmo tempo, na nova humanidade que estava vindo, só que ele se excedeu do limite dele. Ele fez coisas horríveis. E é um cara que estudava lá com a trupe dele, né? E ele ia atrás da energia viril, né? Que ele ia lá para o Polo Norte, tinha verdadeiros exércitos, não acharam nada porque esses locais têm consciências e guardiões, né? Você sabe, né, verdade. Fred? Inclusive diz que teve vários chefes nazistas que foram para lá. Sim, mas foram expulsos. Inclusive tem discos voadores deles lá. Sim, as Nirvanas, que vieram exatamente na época da descoberta de tudo isso, né? Tem aquele sino, lembra do grande sino? Sim, que é polêmico, né? Também, né?
Então, como eu falei, para a gente finalizar essa história aqui dos seres de Badagas, a gente tem Cristo, Buda, mas com consciência agartina. E como temos um mental concreto, precisamos de 3 dimensões, que é espaço, largura e altura. Certo. E assim, então, podemos compreender esse contexto dessa forma. Olha, porque a gente precisou de todas essas informações para isso. E aí a gente, então, define mais ou menos, né, um pouquinho, demos uma pequena pincelada aí sobre os mundos internos. Mas, complementando sobre isso, eu vou querer, se possível, soltar aquele vídeo, Dorim. O nosso vídeo que a gente trouxe aí, pessoal, sobre Pode soltar. A embocadura, né, sobre o Polo Norte ou o Polo Sul. Com aquela eu também confundo. Eu peguei na internet esse vídeo, mas é interessante vocês verem. Enquanto eu falo sobre os chakras da Terra, porque são por aí que os seres vêm para cá passar consciência. Essa é a grande diferença, Karen. Então, olha, dá para você ver lá, tá vendo a abertura do polo ali, ó? Isso daí eu já conhecia. É interessante, é interessantíssimo. Né? Um buraco, né? Você tem uma abertura ali. E ali você sabe que não passa avião, não sobrevoa nada, né? Por isso que eu te falo que eu vou trazer o Cali Toré, só que vai ter que ser via online, porque ele é espanhol e ele viaja o mundo todo. Então, ele vai estar falando sobre isso. Então, nosso amigo também oculto, o Carlos Torro. Não, o Ademar Ramos. O Ademar Ramos. E também o Antônio Carvalho falava que isso era uma dimensão heterofísica. Então, por isso que ela, às vezes ela estava assim, aparecendo assim, e às vezes ela se fechava por completo. Não era uma coisa contínua. Não é contínuo? Não é contínua isso daí. Isso aparece e desaparece, isso não fica direto assim. Essa foto é do Hubble? Não, isso é um vídeo. É um vídeo. É um vídeo que eu peguei na internet. De algum satélite. E agora então eu vou colocar um pouco para você do que é, qual que é o grande lance, pessoal, desses chakras da Terra. É exatamente saber por que essas embocaduras existem, né? Esses chakras da Terra são embocadores que levam para os mundos internos. Por que elas existem e o que vem de lá? Então eu vou te falar. Machu Picchu, no Peru, a gente se conecta com a energia da magia, da teurgia e práticas superiores do conhecimento. São forças físicas e telúricas e genéticas sexuais. Então isso vem com esse potencial vindo de lá. Vem de Machu Picchu. Tá? Quem se conecta com esse ponto energético da Terra, que é esse chakra, recebe essas influências aí. E para potencializar essa energia do chakra raiz, chamado Muladhara, que fica entre o ânus e o órgão sexual, fazemos então essa conexão aí. É o chakra mais ligado ao Kundalini. Ligado ao Sol, tem ligação direta com o roncador, inteligência que impulsiona o anjo. Aí, ó, viu? Olha lá, tô te falando. Então, você viu que tem tudo em ligação. Viu? Eu te falei. E vocês estão vendo, enquanto eu falo aí, vocês estão percebendo aí o tamanho da dimensão do buraco. Aí, ó. Nossa, é grande. Interessante, né? E continuando então, beleza? Ih, saiu ali. Ficou branco. Não está filmando? Saiu. Aí? Tá branco. Entramos no buraco, pessoal, por isso que está tudo branco aí. Bom, então continuando aqui, mas tá pegando aí, né? Tá pegando direitinho, né? Pegou. Então, é o chakra mais ligado a Kundalini, esse aqui, esse chakra da Terra, né? Ligado ao Sol, tem ligação direta com o roncador, como eu falei, que a inteligência que impulsiona é o anjo Micael. E tem uma ligação, uma conexão com o chakra móvel de Pouso Alto. Então tem uma ligação de lá a aqui. E o homem do Rá mora lá em Pouso Alto. Coincidência. Agora tem outro lance aqui, tem outro chakra aqui que é o ligado ao deserto de El Moro, que eu falei no começo aqui. Isso. Que é aquele que fica nos Estados Unidos, onde sofreu as experiências atômicas. E por conta disso, a missão americana de ser o porta-voz da nova consciência da nova era deixou de existir. Passou para o Brasil. Então, foi nessa região que fizeram as experiências atômicas subterrâneas, eu acabei de falar, né? Conecta-se a energia referente às artes como um todo. Música, pintura, teatro, cinema, dança, etc. Ligado ao arcanjo Gabriel, tem conexão com o chakra móvel de Itanhandu. Que é lá... então tem tudo a ver com os 13 pontos. Então. São 13 pontos. Você está vendo aí que as conexões móveis têm a ver com os discos solares. Então, tem a ver com o que você fala também, ó. Olha... Agora a gente não, aí já vai para Austrália. Agora a gente vai para Chichen Itza. Chichen Itza, você no México. No México, exatamente. E o Yucatán lá no México. Então, esse chakra ele impulsiona a política, a arte da governança, chefes de empresas e pessoas.
A gente vai reclamar com eles para trazer melhores, o povo aqui para o Brasil, né? Ou você acha que a gente tem que aprender com nossos governantes? Não, que aprender o quê? Coisa errada? Não. De repente, por conta dessa corrupção toda, dessa desbragada política que a gente está vendo no nosso país, as pessoas estão acordando para coisa. Sim, de repente, quem sabe não precisou de tudo isso para a gente acordar. Sim, Brasil, verdade. Vamos lá que nós estamos mais que isso. Verdade. Então, tem comunicação com o umbigo, que é o chakra umbilical, olha interessante. E é ligado a Marte, tem ligação com o arcanjo Samael e tem conexão com o chakra móvel de Carmo de Minas. Então também essa influência vem para cá, certo. Não é só de lá. A gente agora vai para Sydney, na Austrália, na Baía de Harvard Bay, e impulsiona toda a tecnologia, a modernidade, aspecto científico superior, desconhecidos e modernos e otimizados, ligados a Mercúrio e o anjo influente, aqui é o anjo Rafael, e tem conexão com o chakra móvel de Maria da Fé. Olha. Então esses influxos que a gente está falando aqui, é interessante falar que eles vêm de lá e também tem conexão com os de cá, com os móveis daqui. Olha, né? E lá é super organizado, né? Então vem um avatar, depois eu conto um pouco desse processo. Tá. Sintra em Portugal é o próximo, que ele dá todo o impulso de toda a literatura. É interessante a gente falar isso porque ele fala que o português é burro, né? E a literatura vem de lá. Opa! Todo o influxo vem de lá, né, da literatura. Certo. É ligado ao anjo Saquiel. E tem conexão com o chakra móvel de São Tomé das Letras. Opa! É muito interessante. Então, essa influência que chega lá da literatura também vem para cá de São Tomé. Olha, que legal. A gente desperta isso aqui no Brasil. Você está vendo como o Brasil tem influência com tudo? Está muito conectado, né? O Brasil tem algo ali. Está conectado com todos os chakras. E todo mundo do mundo vai aqui no Brasil. Eu mesmo sou chilena, estou aqui no Brasil. Então, cara, pois é. Só os nossos governantes não descobriram isso ainda. Olha, cara no Egito, que a gente vê as pirâmides. Opa, lá é óbvio, né? Então, lá tem um impulso sobre as religiões. Então, é a terra-mãe, é o berço de todo esse contexto religioso. E então, as artes e as religiões vêm todas de lá. Ligado a Vênus, o anjo que atua é o Anael, e tem conexão com o chakra móvel de Conceição do Rio Verde. Rio Verde no Brasil? É, no Brasil. Opa, lá em Goiás. Então, a gente agora vai falar do último chakra, que é o norte da Índia, que é o Srinagar. Nome esquisito, mas é esse aí. É o local onde Jesus viveu e morreu e foi iniciado pelos mistérios maiores. É um local isolado. Mas todo o processo de cura fisiológica humana, os médicos, práticas médicas e suas potencialidades e modernidades vem de lá. A equipe PAN de lá. Então, a equipe PAN que eu peço para fazer os curativos quando eu tiro os chips dos implantes. Então, olha lá, vem de lá. É ligado a Saturno e flui toda a inspiração do arcanjo Cassiel. Tá? E esse material todo você pegou do nosso amigo Ademar Ramos. E só para finalizar, tem conexão com o chakra móvel de Airuoca. Olha! Então, você viu só, cara, que eu estou te falando? Muito maluco. Todos os 7 chakras que estão... Aqui tem com o Brasil. As embocaduras, os 7 chakras da Terra, estão conectados com os chakras móveis do Brasil. Então, a gente é Cusco, a gente é o umbigo do mundo. A gente, na verdade, recebe todos os influxos que vêm dos mundos internos. Só que a gente está tão denso em tudo isso que a gente não percebe como a gente tem potencial para agregar todas as informações com qualidade e trabalhar uma nova era já. Olha! E aqui no Brasil. Olha lá, o Nobre Gaíza está dando um adendo. Poesia portuguesa é top. Pois é, claro. Eu lembro dos fados, que é muito chorado, né? Muito boa a sua observação, isso mesmo. Você pega os grandes nomes lá, né? Os tradicionais vêm de lá. Tem até um site que eu gosto de entrar por causa do meu trabalho de serenata, chamado citador.pt, que tem muitos deles lá, né? Perfeito. Então a gente conseguiu dar uma pincelada aqui, Karen, sobre essa ideia do que são os mundos internos, mas como é que dá tempo de a gente falar mais um pouquinho? Tem que ser bem rapidinho. Você deixa, né, Dorinha? A gente já estourou o tempo, mas vamos que vale a pena. Vamos embora. A internet não tá bom, mas está gravado. Depois a gente sobe no YouTube e vocês assistem do começo até o fim para vocês aprenderem que isso aqui foi uma aula. Foi graças ao professor Ademar Ramos, que é um grande teosófico, né, que deixou um grande registro ocultista, e ele me deu de presente esse registro. Então eu posso dividir um pouco com vocês o que foi essa grande aula recebida do mestre lá, né, que deixou a gente aí em 2012. Então fala. Mas então, então vem todas essas influências que eu já falei, desses seres e tal, que saem pelas embocaduras. Certo. Através de algum tipo de ou influência de ideias ou influências de seres. Certo. E eles vindo para cá, então eles deixam esses conteúdos espalhados por onde eles passam. Né?
Então, a importância dessas embocaduras, de realmente terem protetores, a gente não falou sobre isso, mas existem protetores lá, né? Certo. Alguns falam que são os índios chavantes, né? Certo. Alguns falam sobre os morcegos, os índios morcegos, que chamam também, que também existem uns outros tipos de protetores, que são os grandes guardiães desses portais, desses pontos. Então, nessas embocaduras, mas mesmo que a pessoa queira entrar, ela tem que ter sutilidade de espírito, de essência, para que ele consiga entrar na sutilidade daquela energia. Mas você vê o Antônio Portugal, que faz toda a equipe de escavação lá do Peru inteiro, né? Se você cavar, tem coisa lá. Ah, sim. Ele conseguiu entrar lá numa tincana, que é um buraco, que ele realmente acessou uma das entradas, e os seres foram lá no hotel dele. A gente não quer que você mostre para a humanidade. Ah, é? É. Então, você está conseguindo perceber... Que eles vão, eles atravessam a parede e falam, a gente não quer que vocês falem. Então, não é para qualquer um. Eu acho assim, a gente está vivendo um período agora aqui de consciência um pouco mais ampliada das coisas. Sim. Graças a essa consciência ampliada, a gente está conseguindo enxergar coisas que em décadas passadas eram impossíveis. Sim, a falar que você é louco, esquizofrênico. Hoje tem tudo, né? Sim. Então, esses conceitos que antes eram herméticos, eram fechados em escolas de iniciação, hoje estão abertos aí. As pessoas podem pegar informações como essa que eu estou passando, que era feita em colégio iniciático, que era para poucos terem acesso, hoje estão abertos aí. Público, né? Eu mesmo no meu programa Tocando Oculto, a gente abre revelações e revelações lá, de coisas que não podiam falar antes, né? Sim. E esse conteúdo nada mais é informativo para entender que lógica é essa. Sim. Né? Existiu então uma era Atlântida? Existiu. Pá. Sim. Existia um conteúdo muito importante de informações e existia na Atlântida, você deve lembrar disso, deve saber disso, energia nuclear sem radioatividade. Sim. Então, onde foi todo esse conhecimento? Onde foi todo esse potencial? Meu. Entendeu? Não. Foi interiorizado para a gata, para os mundos internos. Por isso que a coisa... Dizem que os maias estão lá, né? O povo maia inteiro está lá dentro. Bom, eu já não sei. Aí tem que ir para lá realmente para ter alguma ideia do conteúdo que está lá. Mas o registro está. Tem um rapaz de El Salvador... Gente, eu fuço tudo em relação a intraterreno, né? Que tudo legal. Que eu conheço. E eu vou trazer todos eles aqui para o TV Galáctica, vocês me aguardem. Legal. Ele chama Marcelo Narim. Marcelo Narim com N. Ele é moreninho, ele tem bem cara de latino. E ele está tendo contato com os maias antigos e te digo mais, com os nórdicos. Os nórdicos, como eles são moreninhos, eles falam que são os loiros de olho azul. E que eles são extraterrestres, que vibram a mesma matéria que a nossa, que vem de lá, mas que eles têm contato lá dentro. E eu vou falar sobre isso amanhã. É isso aí. Não percam. Bom, pessoal, então eu não sei se ficou claro, se a gente tem agora só o tempo de despedir, mas eu quero deixar aí o pessoal registrado essa participação de vocês todos. Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem com a gente, viu? Em nome da Cária, eu posso agradecer a vocês também porque participarem de um assunto que eu acho, do meu modo de ver, importante pra caramba. Sim, explica muito do que a gente pensa hoje, muito do que a gente assiste no mundo acontecendo hoje, porque são puros influxos. Só que depende da sua antena, esse influxo ele vem de uma forma positiva ou negativa. Sim. E mesmo assim, o positivo e o negativo também é questionável. Sim. Porque, só para finalizar essa ideia, você pode falar para um cara, você é um ótimo cantor. Você pode acabar com a vida dele falando isso. Ele se acomoda naquilo e nunca mais cresce. Mesmo não sendo tão bom. Sim. Se você fala para uma pessoa, você precisa aprender muito para cantar bem. Aí a pessoa pode aprender com aquilo e falar, não, eu vou provar para esse cara que ele não está certo, não. Eu vou provar para ele e para o mundo que eu que estou certo. E vai se desempenhar tão bem no futuro, porque ela vai estudar, vai fazer as coisas dele, vai virar um jogo. Verdade. E esse negativo, que aparentemente foi negativo para ele, transformou o cara num potencial. Sim, sim. Então tudo é polar. A gente é muito acomodado, então. Não tem que acomodar. Eu prefiro crescer no amor, Fred. Mas é por aí. Sou folgada, eu sou de Sagitário. Tudo tem que ser fácil. E eu prefiro sempre acreditar pensando. A gente tá aí com a cabeça para isso, pessoal. Então o negócio é refletir do que é visto. É visto, vamos refletir sobre aquilo. Faz sentido? Faz. Então qual que é a lógica? Sim. Porque dizem que Deus é lógico, é logos. Logos. Então se não tiver lógica, não tem Deus lá. Simples. Verdade. Bom, tem a Ada Kousilov, que o nosso diretor está aqui enlouquecido. É um programa próximo, poderia abordar o assunto a respeito dos reptilianos. Não me agrada muito esse tema não, viu, Florzinha? Mas eu não tenho muito expert para trazer aqui para falar sobre isso. Mas se eu investigar algumas pessoas que saibam falar desse assunto, a gente traz, tá bom? Perfeito. Então vamos se despedir, né, Fred? Vamos lá. Pessoal, eu quero pedir desculpa pela internet, já é um problema aqui do bairro. A gente está aqui no Morumbi, em São Paulo.
E a gente vai trocar até a marca da internet para ver se melhora, porque não pode dar essas gafas, né? Então a gente quer pedir perdão para vocês. E uma boa noite e gratidão pelo nosso amigo Fred John. Obrigada eu. Você. Então, gratidão. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigado. pessoal. Confira com a gente então a Serenata Companhia e também o programa Tocando o Culto. Bacana. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.